Um dia antes de censurar o Brasil, o presidente fala que vai sim receber um cara lá do Partido Comunista Chinês, ditadura, sanguinária, censura absoluta, para ajudar na regulamentação. E fala que vai fazer isso de forma democrática, isolando o Congresso e deixando que pessoas que nunca receberam um voto determinem o que você pode ou não pode falar. Alguém que até hoje apoia o Lula é um completo imbecil. Por unanimidade, CNJ decide punir Marcelo Bretas com aposentadoria compulsória. É isso mesmo. A decisão foi unânime entre 13 conselheiros que votaram. Um magistrado se declarou impedido, não cabendo recurso dentro do conselho. Bretas atuava na 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro e está afastado desde fevereiro de 23 por causa das investigações. Ele foi responsável pelos processos derivados da extinta Operação Lava Jato em tramitação no Rio. Mesmo afastado definitivamente das funções, Bretas vai continuar recebendo remuneração mensal. O recado de Moraes para Donald Trump. Isso mesmo. Alexandre de Moraes discursou na terça-feira na cerimônia de descerramento da fotografia dele na galeria de ex-presidentes do TSE e mandou o que aparentemente parece ser um recado para os Estados Unidos e para o presidente Donald Trump. Abre aspas. Pouco importa quem são ou quais serão os inimigos da democracia, os inimigos do Estado de Direito. Sejam inimigos nacionais, sejam inimigos internacionais. Um país soberano como o Brasil saberá defender sua democracia, disse o ministro. Que disse ainda: o TSE, a Justiça Eleitoral, o Poder Judiciário brasileiro. Nós somos absolutamente inflexíveis na defesa do Estado de Direito. Esse TSE deu mostras nas sucessivas tentativas de que só tem uma missão. A grande missão de realizar as eleições e de mostrar ao povo que aqueles que a maioria da população escolhe serão empossados e governarão. Só faltou ele explicar então por que não deixaram Bolsonaro governar quando foi presidente, não é mesmo? Mas a respeito do recado a Trump, pode ter certeza que vai haver resposta. Lula tá PT da vida com Eduardo Bolsonaro e hoje na coletiva soltou os cachorros. O presidente disse que a ação de Eduardo Bolsonaro de convocar os Estados Unidos a se meter no Brasil é terrorista. Lula criticou o deputado Bolsonaro por pedir licença do mandato para lamber as botas do Trump. A fala super mal educada do Lula aconteceu na coletiva de imprensa convocada por ele próprio. Lula defendeu o ministro Alexandre de Moraes e se pronunciou sobre as ameaças norte-americanas. O petista disse ser inadmissível um presidente de qualquer país dar um palpite sobre a Suprema Corte alheia. Relembrou que já teve passaporte suspenso nos Estados Unidos como exemplo de interferência. E agora, André Marcília, tem mais uma novidade, porque o ministro Flávio Dino também fez uma reclamação que a ameaça cotidiana contra ministros é uma punição maior do que as sanções efetivas que os Estados Unidos fizerem. É isso mesmo? Ameaça a ministros ou ameaça dos ministros? Eu acho que é mais a segunda. Ele disse que é a ameaça aos ministros, né? Vítima. É que ele não está do lado de cá. Se ele estivesse do lado de cá na mesa, eu convido o ministro Dino, que gosta de estar em tantos lugares. Ele gosta de estar no palanque, ele gosta de estar com a toga, ele gosta de estar em tantos lugares. Eu convido o ministro, já que ele acha que ser ministro é uma ameaça muito grande, recebe uma ameaça muito grande, eu convido a estar dentro de uma redação. Convido o ministro, não a redação daquelas lá que são vozes oficiais do governo, mas a redação de verdade, de jornalismo mesmo, profissional, que vai a fundo, que critica, que é combativo. Eu convido ele a estar no jurídico, atuando aí em favor de algum desses réus que estão nesses inquéritos eternos há 6 anos. Convido o ministro Dino a estar nas trincheiras aqui que estamos todos nós, para ver se a ameaça a ministro é que é o problema, ou se a ameaça de ministro é que é o problema. Convido ele a estar sendo testemunha aí desses inquéritos que o ministro Moraes está tocando, dando bronca em testemunha, ameaçando testemunha de ser presa toda hora.
vai para essas trincheiras, já que ele acha que ser ministro está muito difícil. É um bom convite que eu faço a ele, troque de lugar, ninguém vai sentir muita falta não, quer dizer, a depender do lugar, se ele trocar de lugar, mas voltar para a política, talvez a gente precise pensar que onde que é menos pior. A gente tem ministros que não são ameaçados. Claro, pode ser que haja ameaças a ministros, mas essas são ameaças minoritárias, irrisórias, porque louco tem em tudo quanto é lugar. Todos nós aqui somos ameaçados todos os dias por vivermos num país como esse. Somos ameaçados por vivermos num país pobre como esse. E pobre porque muitos dos políticos roubam e roubam demais. E muito porque as pessoas que roubam, sobretudo os políticos, acabam ficando impunes. E ficam impunes porque o STF faz o que fez, por exemplo, no caso da Lava Jato. Então a ameaça a ministros pode ocorrer, mas o que há mesmo é uma crítica, e uma crítica severa, uma crítica ácida e uma crítica justa, porque os ministros do STF têm um papel que é nobre, que é o de fazer valer a Constituição, e eles têm feito rasgar a Constituição, e o Brasil se tornou uma lei do mais forte. Aqui quem é mais forte tem grana, quem tem grana hoje é mais poderoso do que qualquer pessoa, e quem tem grana dentro desse país, sabe quem é? Quem tem mesmo grana dentro desse país é quem age dentro do ilícito, é quem age dentro da corrupção. Então, infelizmente, nós todos somos vítimas de um país que está gerando a todo dia impunidade, censura e autoritarismo em razão da omissão, não do Congresso, não só do Congresso, mas, sobretudo, dos ministros. Os Estados Unidos agora se volta para a quarta-feira brasileira, em que vai se avaliar aí a regulação de redes sociais, o artigo 19 do Marco Civil na internet. O assunto já virou clipping na Casa Branca, já está sendo tratado com alta seriedade por empresas americanas, aquelas que controlam as redes sociais, e tudo pode ficar mais esquisito dependendo ainda mais das falas de Lula, que hoje na coletiva foi catastrófica, e também do ministro Alexandre de Moraes, que sempre vai lançar aí seus petardos. Barroso estipulou a retomada do julgamento para amanhã e vai se definir a responsabilização das plataformas por conteúdos postados por usuários. André Marcília, você que acompanha esse assunto com uma lupa, qual é a sua expectativa para o que vai acontecer? Vem censura na veia? Com uma lupa, mas não com a agência lupa, né? Olha, o que a gente pode dizer, esse é um ponto, você abordou um ponto que é interessante. Eu estava exatamente conversando hoje à tarde isso com um jornalista. Qual é a perspectiva, como é que a gente deve encarar, qual é a relação da cartinha que enviaram a Moraes com essa regulação que segue agora, né? E exatamente essa conversa que eu estava tendo. Veja, a gente não sabe exatamente se a regulação foi pautada pelo Barroso agora como uma retaliação do STF aos Estados Unidos terem mandado a tal cartinha semana passada, que foi noticiado, ao Moraes. Não temos essa certeza, mas a gente tem uma única certeza, né, que é a de que os Estados Unidos estão completamente de olho nessa regulação. Tanto você mencionou, saiu na imprensa hoje, de que está o assunto no clipping da Casa Branca, ou seja, nas notícias que a Casa Branca recebe a respeito da regulação, as notícias do mundo, né, as notícias que chegam para a presidência, para a Casa Branca. E mais, a notícia, quando isso foi posto na imprensa, foi dito que, inclusive, isso preocupava mais os Estados Unidos, o fato da regulação ser feita preocupava mais os Estados Unidos do que as próprias besteiras que o Lula tem falado na imprensa contra os Estados Unidos. Então eles estão de olho. E por que eles estão de olho? Veja só, a cartinha, se a gente for ver a carta que foi feita ao Moraes, baseava-se no caso Rumble, que é uma plataforma. As violações a direitos humanos e liberdade de expressão que os Estados Unidos, que violavam os direitos dos cidadãos norte-americanos, isso tudo foi feito
dentro das plataformas, para a ambição do Moraes em relação às plataformas ser satisfeita. Então eles estão preocupadíssimos, claro, com as plataformas, porque é pelas plataformas que o STF tem avançado na censura. E esse é o ponto central para eles. Eles acreditam que as plataformas, ou seja, as empresas deles, podem ser violadas por conta dessa regulação. Acreditam que os cidadãos norte-americanos podem ter os seus direitos violados ainda mais por conta dessa regulação. E mais, um assunto que a gente fala pouco, mas que é importante lembrar, liberdade de expressão não é algo que acaba nela própria. A liberdade de expressão é veículo de outras liberdades, como, por exemplo, a liberdade econômica. A livre iniciativa. Se você, na Coreia do Norte, por exemplo, não tem liberdade de expressão e, por consequência, não tem liberdade econômica, não tem livre iniciativa, em Cuba a mesma coisa, e assim por diante. Então, se nós aqui nos tornarmos um país sem liberdade de expressão, nós nos tornaremos um país com uma liberdade econômica restrita. E ter um país sem liberdade de expressão, sem liberdade econômica, diante dos Estados Unidos é um tremendo de um risco. No coração da América Latina, impulsionado ali por um desejo de estar ao lado de Venezuela e outras ditaduras mais, claro que preocupa aos norte-americanos. O que temos escutado diariamente, não só da oposição e adversários a esse governo, mas até mesmo aliados e ex-aliados, é de que o Lula não tem projeto de governo. Esse governo do Lula está perdido, eles não têm prioridades. Isso é mentira. Desde que esses criminosos voltaram à cena do crime, eles têm uma prioridade muito específica e já declararam isso inúmeras vezes: censurar o Brasil. Para que a democracia relativa possa continuar pungente, a população tem que ser totalmente silenciada. E como vocês sabem, a praça pública do debate político hoje são as redes sociais, a internet. Curiosamente, amanhã, o STF voltará a votar a inconstitucionalidade do artigo 19, que basicamente vai tornar o Brasil um ambiente mais hostil, impossibilitando a continuidade das redes sociais. Não se surpreenda se nas próximas semanas você acordar e você não tiver mais um perfil, não tiver mais voz, porque é tudo pela democracia. Lula tentou de todas as formas implementar a censura através do Congresso. Tentou comprar votos, comprar deputados e senadores, mas a população reagiu em diversas vezes e eles foram obrigados a recuar. Então, sem outra opção no Congresso, Lula ativou o seu escritório de advocacia, o seu despachante, que é o STF. E amanhã vai votar um dos votos mais absurdos draconianos que já se teve notícia em qualquer país que se diz relativamente democrático. E para piorar, depois de voltar da viagem da China, onde ele pede para um ditador de um país comunista para ajudar a implementar a censura no Brasil, ele volta a defender isso numa coletiva de imprensa como se fosse a coisa mais normal do mundo. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quem tem que conversar com comunicação está aqui desse lado. Quando eu for embora, ele responde a pergunta. Mas eu fiz questão de conversar com o presidente Xi Jinping sobre a necessidade da gente ter uma pessoa para discutir essa questão, sabe, do que se fazer na regulação e no tratamento dessas empresas de aplicativo. Ele foi pedir ajuda para um ditador sanguinário, preste atenção, para que ele envie para o Brasil um membro do Partido Comunista para ajudar o Brasil, um país democrático, a censurar as redes sociais. A China é o país que mais censura. Na China não tem YouTube, não tem WhatsApp, não tem Instagram, não tem o X. Não há redes sociais e as redes que existem são produzidas pela China e só podem produzir o que a China determina. E se você critica o Partido Comunista Chinês, a Polícia Federal imediatamente, a polícia chinesa, né, a polícia comunista, vai imediatamente na sua casa e te prende. Esse é o modelo que o Lula quer implementar no Brasil e ele vai fazer isso amanhã com o STF. Porque não é possível que o mundo seja transformado num banco de mentiras. É de partir o coração. O Lula falando que o povo é mentiroso. Que vocês que são jornalistas têm que todo dia ficar desmentindo notícias que falam sobre as coisas. Muitas vezes até deformando notícias que vocês dão. Eu vejo na televisão todo dia, a televisão começa dizendo para não acreditar em fake news, para que as pessoas não conseguem repassar mentira. Não é possível que no mundo... Essas mentiras que deixam ele revoltado é quando a gente fala as verdades sobre o governo dele.
É o que deixa ele revoltado. É a gente falar sobre o IOF, sobre o INSS, sobre as queimadas no Brasil, sobre o recorde de mortes de Yanomami, sobre fuga de investimento, recorde de feminicídio, aumento da criminalidade. Isso ele não suporta que a internet seja uma praça pública onde as pessoas falem isso. O mundo, sabe, a gente esteja tão sério na relação e quando chega o mundo digital, 2 ou 3 cidadãos acham que pode mandar no mundo. Cidadãos, ele falou isso mesmo? 2 ou 3 cidadãos, ele tá andando muito com a Janja. E quando chega o mundo digital, 2 ou 3 cidadãos acham ele falou cidadãos. Daqui a pouco ele vai falar problema também. que pode mandar no mundo, acham que pode determinar as regras da sociedade. Não, quem pode determinar as regras da sociedade são apenas os ministros do STF que nunca receberam nenhum voto, nunca produziram nada. Por isso é que nós temos que fazer uma regulamentação ou pelo Congresso Nacional Brasileiro, ou pelo Congresso, ou pela Suprema Corte. Olha isso aqui, ele admite abertamente que se ele não consegue algo pelo Congresso, ele vai fazer pelo STF, que não tem voto, que não pode legislar. Ele fala isso na maior naturalidade. Para que existe o Congresso, então? E eu recebi, o Mauro Vieira recebeu uma carta do Xi Jinping, que ele ficou de mandar a pessoa para conversar. Quando a pessoa vier conversar, Mas o Mauro Vieira não tinha desmentido o senhor numa entrevista falando que não houve essa conversa de mandar alguém para cá? Saiu na imprensa. A imprensa tá mentindo também? Sidônio que vai receber essa pessoa para conversar. Peraí, a Secretaria de Comunicação, o secretário de Comunicação, vai determinar o que pode e não pode ser falado no Brasil. O Sidônio? É sério? Porque eu imaginava que existia um Ministério das Comunicações. E nós queremos apressar a regulamentação da forma mais democrática possível. Preste atenção no que ele falou agora. Da forma mais democrática possível. Como? Excluindo os representantes eleitos e determinando que o STF faça a regulamentação. Ouvindo a sociedade brasileira, porque... Ó a cara desse cidadão. Ó a cara. Esse aí, vou te contar, rapaz. Esse aí, depois que ele entrou, ele tem dado muitos presentes pro Brasil. Mas esse é o cidadão que vai receber o ditador lá da China para falar sobre regulamentação da internet no Brasil. Porque não é possível que um cara tente dar um golpe de Estado dia 8 de janeiro de 2023 nesse país e diga que isso é liberdade de expressão. Em que momento, 8 de janeiro, alguém falou que aquilo foi liberdade de expressão? Me fala, em que momento o Bolsonaro disse isso? Acabou de mentir, se fosse China, estava preso. Que um cidadão pode ofender, sabe, uma pessoa com as maiores mentiras absurdas e fala que isso é liberdade de expressão. Não foi o senhor que chamou o Donald Trump de nazista e fascista? Então, você também teria... Acabou sua liberdade de expressão, então? Liberdade de expressão significa respeito. Significa respeito às pessoas, a não ofender. Não, liberdade de expressão não significa isso. Liberdade de expressão não tem nada a ver com respeito. Liberdade de expressão é liberdade de expressão e ponto final. As pessoas, a não achincalhamento das pessoas, a não prática de preconceito contra as pessoas. Porque vocês sabem a fábrica de mentiras desse país todo santo dia. Nós sabemos. A fábrica de mentira desse país está na extrema imprensa que te apoia, no seu governo que mente descaradamente. Ou seja, vocês passam o dia explicando as coisas para as pessoas com as maiores disfarçatez possível. Então você tem uma sociedade muito séria, sabe, sendo minada por pessoas que, quando governavam, criaram uma coisa chamada gabinete do ódio. Mais uma vez, eles usam um termo criado justamente pelo STF, sendo que está comprovado que o gabinete do ódio trabalha para ele, financiado por ele, que inclusive estão contratando influencers para fazer campanha para os programas do governo. E que agora, depois de se estar fazendo justiça nesse país, dando a eles o direito de defesa... Seu processo levou 4 anos. O do Bolsonaro eles querem fazer em 7 meses. Que direito de defesa é esse? Como pouca gente teve nesse país, eles acham que estamos tirando a liberdade de expressão. Nós estamos tirando a liberdade de contar safadeza nesse país. Nós estamos tirando a liberdade de contar safadeza. Presta atenção. Olha a fala do Lula. Ele falou. Nós estamos tirando a liberdade de contar safadeza nesse país. Ele está tirando a liberdade de contar safadeza. Cara, então o PT vai ter que ficar calado pro resto da vida. Quem vai decidir e definir o que é safadeza? Cara, é de arrepiar. Como que a gente chegou nesse nível? De respeitar a democracia nesse país. De respeitar o direito dos outros. Respeitar a democracia como? Indo para
pro Irã, mandando um emissário do país ditador comunista para o Brasil, para regular o Brasil, ou ignorando os representantes eleitos e colocando a Suprema Corte para determinar o que pode e o que não pode ser falado nas redes sociais, ou recebendo narcotraficante condenado dos Estados Unidos aqui no Brasil? Qual é essa democracia que a gente está salvando? E de respeitar a nossa Constituição. É isso que nós estamos fazendo. E vamos fazer. É isso, pessoal. Um dia antes de censurar o Brasil, o presidente fala que vai sim receber um cara lá do Partido Comunista Chinês, ditadura, sanguinária, censura absoluta, para ajudar na regulamentação. E fala que vai fazer isso de forma democrática, isolando o Congresso e deixando que pessoas que nunca receberam um voto determinem o que você pode ou não pode falar. Alguém que até hoje apoia o Lula é um completo imbecil. Pode ficar certo que nós... Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.